E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians teve uma terça-feira marcada por um sinal claro de evolução e esperança para a torcida, com Memphis Depay participando de um treino com bola ao lado do restante do elenco pela primeira vez desde o início da pré-temporada. O atacante holandês, camisa 10 do Timão, vinha sendo ausência nos primeiros dias de atividades após ser diagnosticado com um edema ósseo no joelho, problema que exigiu cuidado e paciência por parte do departamento médico e da comissão técnica. Durante esse período, o jogador realizou apenas trabalhos específicos e controlados, focados na recuperação, e na semana passada iniciou a transição para o gramado, ainda sem atividades de impacto. A presença dele em um treino mais completo representa um avanço importante no processo de recondicionamento físico e aumenta a expectativa pelo seu retorno aos jogos. Mesmo com a melhora evidente, o Corinthians mantém cautela e não pretende apressar o retorno de Memphis Depay às partidas oficiais. O atacante não será relacionado para o clássico contra o Santos, marcado para esta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. A decisão já havia sido confirmada pelo técnico Dorival Júnior e reforça a estratégia do clube de priorizar a recuperação total do jogador, evitando riscos de recaídas em um momento inicial de temporada. Internamente, a avaliação é de que o mais importante é ter o camisa 10 em plenas condições físicas ao longo do calendário, que promete ser desgastante com jogos decisivos em sequência. O treino desta terça-feira também foi planejado de forma cuidadosa para administrar o desgaste do elenco após o último compromisso, o clássico contra o São Paulo, disputado no domingo. Os jogadores que começaram a partida como titulares realizaram apenas atividades leves no campo, focadas em aquecimento, alongamentos e mobilidade. Em seguida, o grupo foi direcionado à parte interna do CT, onde passou por um trabalho regenerativo, com exercícios específicos para a recuperação muscular, seguindo o planejamento físico estabelecido pela comissão técnica. Já os atletas que não iniciaram o último jogo permaneceram no gramado para uma atividade mais intensa e prolongada. O treinamento contou com exercícios de ataque contra a defesa, além de complementos setoriais, permitindo ajustes táticos, correções de posicionamento e observações individuais. A comissão técnica aproveitou o momento para testar variações, avaliar o desempenho de peças que podem ganhar oportunidades e aumentar o ritmo daqueles que devem ser utilizados no próximo compromisso, principalmente diante das ausências no elenco. Além de Memphis Depay, o Corinthians ainda convive com outros desfalques importantes neste momento da temporada. O meia Garro segue fora enquanto se recupera de uma cirurgia no punho, José Martínez permanece na Venezuela e ainda não tem data definida para retorno, e o zagueiro Kaká continua em tratamento por uma lesão na região do abdômen. O zagueiro Gustavo Henrique realizou um trabalho específico de controle de carga na academia e também foi preservado das atividades no campo. Nesta quarta-feira, o Timão encerra a preparação para enfrentar o Santos, buscando os últimos ajustes antes do clássico e tentando equilibrar intensidade, organização e superação para entrar em campo competitivo, mesmo diante das limitações do elenco. Nos bastidores do futebol, um rumor começa a ganhar força e já movimenta o imaginário da torcida corintiana. O nome de Roger Guedes voltou a circular com intensidade no Parque São Jorge. Conversas iniciais, sondagens e análises internas fazem parte de um cenário que reacende lembranças recentes e marcantes. Ídolo de uma passagem curta, porém extremamente impactante, o atacante deixou saudade desde sua saída rumo ao futebol do Catar, especialmente pelo protagonismo em clássicos, gols decisivos e pelo status de maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, marca que o transformou em referência imediata para a Fiel. Atualmente no Al Rayyan, Roger Guedes segue em alto nível, acumulando números expressivos e premiações individuais, o que reforça o interesse do Corinthians em uma possível investida. Internamente, o clube avalia o peso esportivo e simbólico de um retorno que poderia elevar o patamar do elenco e reacender a conexão com a torcida. A versatilidade ofensiva, o histórico de liderança técnica e a capacidade de decidir jogos grandes colocam o nome do atacante como prioridade em qualquer debate sobre reforços. Por enquanto, tudo ainda é tratado com cautela, mas o simples surgimento desses rumores já é suficiente para provocar expectativa, ansiedade e a sensação de que uma história interrompida cedo demais pode ganhar um novo e empolgante capítulo. Além do impacto técnico, Roger Guedes carrega uma personalidade forte, competitiva e marcada pela inconformidade com derrotas, características que historicamente encontram eco no DNA do Corinthians. Trata-se de um jogador que assume responsabilidades, pede a bola em momentos decisivos e não se esconde sob pressão, algo que ficou evidente em clássicos, mata-matas e jogos grandes durante sua passagem pelo clube. Esse perfil protagonista, aliado à experiência adquirida dentro e fora do país, pode ser determinante para liderar o elenco em momentos-chave da temporada, elevando o nível de exigência interna e ajudando o Corinthians a transformar jogos equilibrados em vitórias decisivas, ingrediente essencial para a conquista de títulos importantes. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians.
Sem mais delongas, continuemos. Poucos jogadores conseguem manter protagonismo em contextos tão distintos quanto Roger Guedes, e as temporadas 22 e 23 e 23 e 24 são provas claras disso. No Corinthians, entre 2021 e 2023, o atacante foi muito mais do que números, mas eles falam alto: 126 jogos e 43 gols, com atuações decisivas em clássicos, mata-matas e jogos de alta pressão. Em 2022, assumiu a camisa 10, foi artilheiro da equipe na temporada e consolidou sua imagem como referência ofensiva, especialmente na Neoquímica Arena, onde se tornou o maior goleador da história do estádio. Já em 2023, manteve o alto nível, alcançou marcas históricas e deixou o clube no auge, sendo peça central no desempenho do time antes da transferência para o futebol do Catar. No Al Rayyan, na temporada 23 e 24, Roger Guedes mostrou que sua eficiência não dependia de cenário ou campeonato. Em 77 jogos, marcou impressionantes 66 gols, desempenho que o colocou entre os jogadores mais decisivos do futebol asiático e rendeu reconhecimento individual. Essa sequência reforça a leitura de que uma possível volta ao Corinthians seria mais do que um movimento emocional, trata-se de uma aposta esportiva sólida. O clube ganharia um atacante pronto, acostumado a decidir, com histórico vencedor em jogos grandes e capacidade comprovada de carregar o protagonismo ofensivo. Para um Corinthians que busca retomar o caminho das conquistas, a presença de um jogador com esse impacto pode representar exatamente o diferencial necessário para transformar boas campanhas em títulos importantes. E agora surge a pergunta que movimenta Fiel: será que Roger Guedes deveria voltar ao Corinthians? A possibilidade já desperta debates acalorados, lembrando gols decisivos, atuações em clássicos e momentos de protagonismo que marcaram sua passagem pelo clube. Para muitos torcedores, sua volta seria resgatar um jogador que conhece a pressão e o peso da camisa. Para outros, a dúvida é se o momento do clube comporta um investimento desse porte, tanto financeiramente quanto em expectativa de desempenho. A torcida também se pergunta sobre o impacto que ele poderia ter em campo. Mais do que gols, espera-se liderança, entrega e capacidade de decidir nos momentos mais difíceis. Roger Guedes voltaria para assumir responsabilidades em jogos grandes, para puxar o time nos momentos de aperto e transformar oportunidades em vitórias. Com seu histórico recente, fica a sensação de que ele pode sim ser o nome decisivo novamente, mas a Fiel sabe que cada atuação no Corinthians é observada com lupa. Por isso, o debate está lançado: vale apostar alto em um atacante que já provou seu valor e mantém números impressionantes, ou o clube deve buscar outro caminho? A possível volta de Guedes não é apenas uma negociação, mas uma escolha que envolve emoção, identidade e ambição. E você, torcedor, acredita que ele é a peça que falta para o Corinthians retomar o caminho dos títulos e se impor nos grandes palcos? A discussão está só começando, e a voz da torcida pode fazer toda a diferença. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.